Bonjour, pessoas! Vamos falar então aqui sobre os trânsitos de abril de 2024, um dos meses entre tantos que nós teremos esse ano que é marcante, né? Então a gente já vem, claro, do processo ali do eclipse de março, né, em Libra, e agora nós temos um outro eclipse em abril, só que ali na parte da exaltação do Sol, e é um eclipse solar, a gente tem aí a aulinha para ver os eclipses, né? Alocada ali, porque eu particularmente gosto muito de eclipses, mas o trânsito também, a gente tem todo um movimento em abril que vai ser muito interessante da gente observar, até porque tem coisas, principalmente as coisas que já vêm se desenvolvendo desde mais ou menos outubro do ano passado, tá? Sabe aquelas coisas que às vezes a gente tomou decisão, a gente não estava muito certo, né? Se surgiu alguma tensão, alguma assim, alguma tensão mesmo, né? Alguma coisa desagradável, algum desconforto, colocando um eufemismo aqui, alguma briga, algum desentendimento, né? Principalmente entre abril, entre final de fevereiro e março, né? Agora a gente tem um ponto de cautela também, tá? Então, é um momento abril que eu percebo, bom, em astrologia mundial eu acho que já vem de um processo tenso, né? Pode ter aí os seus picos, mas aqui a gente trabalha com astrologia natal porque nós somos indivíduos e o que a gente pode fazer, né? Com as questões coletivas. Tem coisas que a gente simplesmente tem que observar e ver o que a gente poderia melhorar um pouquinho, mas enfim, né? Eu acredito que tem processos que a gente tem que viver enquanto seres humaninhos. E você no seu mapa, né? Então a gente sempre tem que se perguntar, tá, e aí? E para mim? Tá, isso não é egoísmo, na realidade, quando às vezes falam, mas só pensa no seu mapa, então isso é egoísta. Não é. A gente não tem o poder de mudar o outro ser humano. A gente olhar pra gente, fazer alguma coisinha ali já é difícil, né? A gente já rema. Então você tem aí uma bela de uma ferramenta para te auxiliar, que é a astrologia. E nós temos sim um período tenso em abril que já vem se desenvolvendo, tá? Então, assim, respira fundo, respira, limpa, 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 limpa. Se tiver alguma coisa que te tira, né, do seu eixo, tá? Isso de uma maneira bem geral e bem genérica, porque a gente sabe que depende do mapa de cada pessoa. Se você tem muita coisa em fogo, assim como eu, abre vários trígonos e pode ser, sim, muito assunto que flui, que tem um movimento, mas a gente tem uma particularidade nesse mês de abril que eu vou mostrar, que é o Mercúrio retrógrado, num passo um pouquinho rápido, conectado com Marte. Vou mostrar aqui. Mas eu quero que você observe principalmente a área de Áries do seu mapa, a correspondência com Marte, tá? E entenda o processo que você está vivendo, tá bom? Porque não é, os trânsitos, eles não são assim, agora que tem tudo isso, agora que vai acontecer, a gente tem essa sensação de que, nossa, do nada. Não, nada vem do nada, tá? É um processo, tá bom? É que às vezes a gente só vê quando tem o estopim de algum assunto. Mas para ter o estopim de algum assunto, né, a gente tem que olhar para trás para ver o que está se desenvolvendo ali, tá certo? Bom, então nós vamos falar sobre os trânsitos de abril. Eu vou colocar aqui na telinha, vocês têm aí no seu nota astral. É importante você ir fazendo essas anotações e depois a gente tem os encontros de verificação para ver, né, das hipóteses. Quais são as que realmente aconteceram, quais são as mais plausíveis. O nota astral vai se desenvolvendo ao longo do ano, tá? Então lembra que a gente vai ficar aqui juntinhos até dezembro. Bom, a gente já tem no início de abril, Mercúrio retrô, tá? Então, o Mercúrio retrógrado, ele começa já no primeiro dia, né, de abril, mas lembra que ele veio já perdendo um pouquinho a sua velocidade, tá? E ali da metade de março, mais ou menos, para frente, aí, claro, a gente teve eclipse ali do dia 24 e 25, né? Então, de novo, lembra que quando a gente tem uma retrogradação, não é pauta nova, não é pauta quente, não é coisas totalmente inéditas, inesperadas. A situação ela pode ficar um pouco tensa ou inesperada aqui no fator surpresa, mas não que o assunto a gente já não tivesse sentindo o cheirinho dele, né? Então, Mercúrio começa seu movimento retrógrado no signo de Áries. Áries é o primeiro signo do zodíaco, é um signo cardinal, é a exaltação do Sol, é uma regência comandado por Marte, tá? E a gente tem todo um movimento acontecendo com o ano novo astrológico, com eclipse na debilidade do Sol que foi Libra e agora com o próximo eclipse em Áries. Observe principalmente esse movimento entre ali, a partir do dia 20, mais ou menos, de março, e que culmina agora até a metade de abril. Tem alguma decisão, tem alguma coisa que você está ali mastigando, está um pouco desconfortável. Observa como isso se desenvolve. E observa também qual é a tua perspectiva em relação à situação, se ela também não muda. Né? Se tem coisas que já vem vindo lá do ano passado ali, tem alguma coisa que, de repente, agora você olha, você revisa, às vezes, uma situação
e pensa, né, se foi a melhor decisão, se o que se desenvolveu realmente faz sentido para você. Lembra que Sol em Áries, né, é o quê? É o ponto ali de dignidade da nossa verdadeira verdade, né? O que eu realmente quero? Não é o que os outros acham, onde eu estou inserida, o que o meu momento leva. Às vezes a gente para e pensa, tá, e aí, né? Para onde eu vou, onde eu estou, o que eu quero, o que eu não quero. Aquela velha história, caso eu compro uma bicicleta. É mais ou menos isso, tá? Mas tem um processo um pouquinho tenso, então a gente tem que ficar um pouquinho atento para não se precipitar também em tomar decisões, porque Mercúrio rege, em linhas gerais, a questão da comunicação, da fala, da interpretação das coisas. Às vezes, a gente pode se precipitar no sentido, ainda mais que está em fogo, né? Poxa, eu avalio uma situação, eu já julgo, eu já penso sobre ela, calma. Se vier, às vezes, alguma coisa que você fica na dúvida, tá? Não responde de bate-pronto. Respira, diz assim, ó, eu vou pensar um pouquinho, depois eu te dou resposta, né? Olha que chique, né? Até parece que a gente consegue. Eu adoro falar, que assim, da boca para fora, né? Eu com meu Mercúrio em Leão, quando bate ali com meu Marte em Câncer. Mas, enfim, a gente tem aqui, então, o início de uma retrogradação mercuriana. Observa, tá? Você, pessoa que tem Mercúrio retrógrado no mapa, que tem Mercúrio retrógrado em fogo no mapa, isso é uma repetição de um padrão natal. Entenda o seu mapa para entender as possibilidades, tá? Para você pode ter mais ênfase. Se tem trígonos, por exemplo, não é necessariamente tenso, tá? A Mercúrio retrógrado é sempre ruim, não necessariamente, porque se na sua natureza natal você tem, por exemplo, o Mercúrio retrógrado em Leão e você tem um belo de um aspecto com Júpiter em Sagitário, você tem um belo trígono de fogo e um benéfico, digamos, abençoando, né? Esse seu Mercúrio retrógrado. Então, às vezes, as retrogradações dentro do mesmo elemento, elas podem trazer o quê? Vantagens. Ou você percebeu uma vantagem que antes tinha passado, você diz, opa, peraí, deixa eu aproveitar. Tá? Eu vejo isso muito na prática da leitura dos mapas que eu faço nos atendimentos, tá? Então, de novo, é difícil a gente colocar uma receita de bolo que é a mesma coisa para todo mundo, porque não é assim que a astrologia funciona, né? Logo em seguida, então, a gente tem esse Mercúrio ali nessa área, né? Fogo de Satanás. Aí logo em seguida a gente tem Vênus também ingressando em Áries, tá? A questão aqui é que Vênus está numa debilidade, tá bom? Aqui por isso que eu falo, tem um temperinho, uma pimentinha, que se tiver em bom aspecto com o mapa pode ser interessante, tá? Mas se tiver tensões na promessa natal, de novo, às vezes, né, na questão dos acordos e das conciliações, a gente pode se precipitar, ou às vezes, dentro da correspondência, aí, porque vai depender, por exemplo, Vênus rege duas áreas do seu mapa, a área de Touro e a área de Libra, né? Então, esse ingresso de Vênus em Áries, às vezes a gente vê muito mais essa aceleração do processo, né? Do pioneirismo aí ariano, conectado com as áreas que essa Vênus comanda, tá? Principalmente se você está com uma profecção, seu ascendente profectado do ano está, por exemplo, ou em Touro ou em Libra, o comando é venusiano, opa, então o comando do seu ano, o planeta que está ali, né, dando as letrinhas, ele agora ingressa numa debilidade ligado a fogo, né? E ainda temos o que? A regência ainda está lá em peixes. Percebe que o mês de abril ele tem um desdobramento de um fechamento, mas que ainda tem coisas meio que pendentes e não tão claras, né? Ou exigindo uma certa iniciativa, uma certa postura, pelo menos assim, tá, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. Tá, mas peraí que eu tenho que agora mexer os meus palitinhos aqui, porque a regência de Áries, nesse primeiro momento, ela ainda tá lá em peixes, vindo daquela conjunção com Saturno, hein? Se isso pega no seu mapa de uma maneira mais incisiva, para você pode ser um momento assim derradeiro de uma decisão, sabe? Então, tome seu tempo, né? Não queira tirar, como a gente brinca, né? Deixa eu tirar da frente para já resolver. Não, 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 não. Pensa, vai atrás da informação, vê se é aquilo mesmo, reflete, tá? Bom, depois nós temos o Sol fazendo conjunção ao Nó. A gente já sabe que isso aqui pode ser mais sutil, né? Acho que pega muito mais a astrologia mundana, tá? Na questão de ligada a grandes líderes, até porque a gente tem essa questão do eclipse logo em seguida, né? No dia 8, tá? Então, aqui nós temos uma questão coletiva um pouquinho tensa, às vezes ascensão e queda de grandes líderes, né? Questões tensas, mas a gente vai falar aqui de astrologia natal, tá? Bom, depois, logo em seguida, então, nós temos uma lua nova entrando, né? Mergulhando aí no seu novo ciclo com eclipses. Lembra sempre, o que representa eclipse? Eu não enxergo algo que deveria estar visível. Então, eu tenho uma mudança de um padrão natural. Por isso que eles estão muito ligados a grandes mudanças, a fatores, às vezes, que são surpresas. Por quê? Porque a gente não está numa ordem numa ordem direta da coisa. É que a gente hoje estamos, né, tão imersos dentro de tecnologia, vivendo dentro de casas. Aqui eu estou segura, né? Eu não tenho medo de um bicho vir me atacar. De vez em quando vejo macaquinho aqui do condomínio, mas você entende que a gente vive numa bolha,
né? Claro, dentro do contexto de cada um, tá? Que não é natural, porque nós se achamos muito evoluídos, mas nós somos bichos, tá? E a gente nem respeita mais o, o, o ciclo circadiano, né? A gente é 10 horas da noite, a gente está assistindo TV, né? Agora que já está quase noite, eu tô com uma luz que parece um sol. Então, a gente está muito desorientado, e é por isso que às vezes a astrologia ela parece um negócio muito fantasioso, mas por quê? Porque a gente está desconectado, tá? Então, perceba na questão de um ciclo natural. Poxa, eu esperava, né, que eu visse o sol, eu não enxergo, então eu tenho um fator de mudança, tá? Em Áries, é uma posição de força solar, tá? Só que lembra que o comando também ele continua lá em Peixes, que é o último signo. Então a gente tem aqui uma virada de transição e que vai acelerar muito daqui para frente. Depois a gente tem dentro do reloginho astrológico as conexões, né? Como a gente vai ver ao longo do ano, de maio para junho, entrada de Júpiter numa área de Mercúrio também, que é Gêmeos, tá? Então tem vários pontinhos. Mercúrio retrogradando em debilidade no final do ano, Marte entrando em retrogradação, um monte de coisa, tá? A gente vê aqui de uma maneira mais segmentada por uma questão de aprendizado, mas lembra que nas aulas a gente vai sempre correspondendo ali, conectando com vários pontinhos, tá? Bom, então depois a gente tem uma aula só para os eclipses e para as lunações, né? Depois a gente tem, então, ó, lembra da conjunção de Marte e Saturno? Vem vindo. Este borogodó aqui, né? A gente tem esse Sol fazendo, então, né? Desculpa, esse Marte fazendo essa conjunção com Saturno, mas isso aí, eu gosto de que vocês, que, assim, entender aspecto é primordial para entender preditivas, tá? Por quê? Este Marte, a gente fala assim, nossa, no dia 10 a gente vai ter uma conjunção de Marte e Saturno, né? Vai ser a 14 graus, porque eu sei que vai bater bem em cima do meu Saturnão. Bom, a gente pensa assim, no dia 10 tudo vai acontecer. Dois maléficos se unem, então é ali, é naquele dia, naquele horário, naquele momento. Não é assim. Lembra que num relógio a gente tem o quê? A gente tem o ponteiro, os dois ponteirinhos rodando até que eles se encontram, que é uma conjunção, certo? Só que para eles se encontrarem, a gente tem uma dinâmica de todo, por exemplo, vamos pensar num relógio normal só para entender. A gente tem até eu chegar, quer ver, ó, são 5 horas, né? Meio-dia, que daí dá para ver aqui no meu dedo. Meio-dia. Até eu chegar a uma, você entende que eu tenho todo esse movimento, tudo isso para acontecer até eu conectar de novo. Agora é uma hora. Os assuntos da uma hora estão sendo desenvolvidos enquanto eu estou com o ponteirinho rodando, do meio-dia para uma hora, né? Ali eu fecho a hora do meio-dia, começo a uma e começo o processo da uma. Então é mais ou menos isso que eu quero trazer aqui. Entenda que essa conjunção de Marte e Saturno, ela não vai trazer todos os assuntos literalmente nesse momento, no dia 10. Ali é o momento estopim no sentido de... Imagina se fosse uma refeição, você teve todo um preparo, agora você vai sentar e você vai comer, você vai, né? Entender o que é aquilo. Só que você veio de um movimento anterior que tinha muita coisa acontecendo. Porque a gente teve eclipse em Libra, e lembra que Libra é o quê? Debilidade do Sol. E qual é a questão aqui? Libra é Vênus, conectado com Vênus, né? E se foi o eclipse de lua cheia, a gente tinha Marte, porque a oposição é Áries. Então a gente tinha uma conexão desse Marte que vem vindo, conecta com Saturno, tá? Então ele vai distribuindo, digamos, os assuntos marcianos dele, mas ele já vem vindo, tá bom? Desde o dia 22 ali de março, tá? Então ele conjunta com Saturno aqui. Eu quero que você observe, pegue a área de peixes do seu mapa, a correspondência com a questão ariana, né? E ver o que veio se desenvolvendo ali do dia 22, mais ou menos, e que culmina aqui nesse todo esse processo agora. Às vezes pode ser uma decisão. Lembra que signo mutável ele exige um pouco de adaptabilidade. Como a gente tem esse Marte comandando toda essa galera que está em Áries, tá? Aquela questão, às vezes, né, de se precipitar, porque a gente vai ter uma conjunção de dois maléficos, tá? Então, assim, eu tô brincando muito com essa coisa do jogar o jogo da situação, porque é mais ou menos como eu vejo 2024, sabe? É entender onde a gente está inserido, entender a informação que está chegando, que está fluindo, as reflexões que a gente faz, as questões tensas que vêm, se adaptar ao jogo, tá? Porque a gente tem que ter um certo molejo aqui, tá? Porque é mutável e signo cardinal em Áries, tá? Então é ação e adaptabilidade, tá? Para um grande fechamento de ciclo, depois a gente inicia outro lá na frente, né? Bom, cuidar um pouquinho se você tem planetas, né, aqui próximo ao grau 14, tá? Principalmente do eixo de Virgem e Peixes, tá bom? Ou, né, na grande cruz dos mutáveis, tá? Se você não tem, por exemplo, quer ver? Se você não tem uma correspondência, às vezes, de Marte e Saturno, para você pode não ser tão relevante.
Eu tenho, então vai bater no meu Saturno, por exemplo, e meu Marte e Saturno, eles conectam em sextil muito próximo, né? O meu Marte está aplicando, inclusive, para o meu Saturno. Então eu sei que na minha promessa natal essa referência é importante, tá? Quem tem, por exemplo, Marte e Saturno juntos em algum outro signo, mas principalmente signos de água, também há uma referência, né, em relação ao padrão natal. Você, pessoa que tem, né, dentro da profecção, por exemplo, está numa profecção de peixes, poxa, essa conjunção acontece na sua área ativa do ano, né? Ah, eu estou com o coordenador do ano sendo Marte. Observa, porque Marte ele passa em peixes e depois ele vai entrar lá em Áries, ele vai ganhar dignidade. Para você, essa virada, ela também pode ser bem importante. Neme, também para quem está numa correspondência saturnina, sim, porém é diferente o tom. Porque Marte ele se move bem rápido, né? Então ele vem vindo lá desde o dia 22, né? Ele bate com Saturno, high five, e ele leva para um movimento que ele ingressa ali, ele vai entrar em Áries no final do mês. Então, para quem está no comando de Marte, o tom é muito mais inquieto, muito mais rápido, com muitas assim oscilações e decisões, e às vezes até uma sensação de, poxa, eu quero fazer tanta coisa, mas eu me sinto um pouco restringida aqui, eu preciso o quê? Ter uma certa maleabilidade. Se eu tiver muita resistência, tem que ser do jeito que eu acredito, do jeito que eu acho, né? Ou uma certa questão de crença aqui também, né? Porque nós, não é porque peixes e porque peixes é espiritualidade, tá? Mas é porque a gente tem uma regência jupiteriana e Júpiter está no signo fixo que é touro. Embora tenha um bom aspecto, é um bom aspecto, mas ele é sutil. É por isso que a gente tem que entender o que está pegando na nossa realidade e fazer o que é necessário, mas ter um certo jogo de cintura. Se eu fico assim, não, tem que ser desse jeito, eu não vou abrir mão aqui. Aí a coisa ela pode ser um pouquinho mais tensa, tá? Isso de uma maneira muito geral, tá? Porque de repente no seu mapa faz belos trígonos aqui, e aí pode ser um momento assim que você dá uma virada e pode ser muito interessante, tá? Mas de novo, tudo depende da sua promessa natal. Em linhas gerais, é um mês um pouquinho tenso, tá? Bom, depois, logo na sequência, a gente tem um Sol fazendo uma conjunção com Mercúrio, tá? Esse Mercúrio em retrô, lembra que esse Sol ele já veio, né? Já conectou ali com a questão do eclipse, já foi meio dar uma apagadinha, né? E agora, então, eu tenho um processo de mudança, mas eu conecto com o Mercúrio que está retrô. Esse meio do mês, assim, pode. A gente tem uma expressão no sul que é cair os butiá do bolso, que é mais ou menos isso. Pode cair umas fichas. Cair uma ficha também é muito antigo, né? Porque hoje em dia, né, as pessoas nem sabem o que é orelhão. Mas assim, você pode começar a ter um entendimento de coisas, não coisa nova, tá? Sabe aquele momento que você diz assim, que você se dá conta, porque o Sol em Áries é tipo eu caindo a ficha no sentido assim, tipo, ué? Peraí, né? Então observa, tá? Tenha um pouquinho de cautela para não pegar, às vezes, uma informação ou fazer uma interpretação de algum assunto com coisas que estão meio que, sabe, um pouquinho, não digo defasadas, mas assim, quando a gente pega algo e já diz, é isso, sabe, no calor da emoção. Não, calma, né? Se alguém te traz alguma informação, você já quer abraçar que não, calma, tá? Então, um momento de reflexão, mas ele tem uma aceleração por ser signo de fogo e pela regência estar no signo mutável. Existe uma questão também ligada às emoções e às percepções, porque a conexão, embora aqui em fogo, ela tá em água, tá? Então a gente tem pelo menos uma fumaceira, como eu falo aqui, acontecendo, tá? Às vezes a gente acha que a gente tem toda a informação ou que a gente está enxergando, mas pode ter alguma coisa que ainda precisa de um pouquinho de ajuste, né? Depois, na sequência, a gente tem Vênus fazendo conjunção com o nó do norte, isso aqui também é super sutil, mas, ok, Vênus está numa debilidade, mas ela tem uma natureza benéfica, tá? Se teve um processo um pouquinho tenso ou de reflexão, Vênus ele já vem com um tomzinho conciliador, assim, tipo, não, peraí, vai. Antes eu tava um pouco assim, quero fazer rápido, quero resolver. Não, calma. Vênus, mesmo em Áries, tá? Ela pode ter essa percepção. Aqui pode vir uma sutileza e te dando, às vezes, um guia no direcionamento do que vem se desenvolvendo com esses eclipses, porque os nodos, eles estão conectados à questão dos eclipses, né? Então, de novo, não olha só para abril, olha no que veio, né? Se desenvolvendo desde o eclipse de Libra lá em outubro, com o eclipse de Libra novamente aqui em março, e agora essa Vênus que comanda a Libra, ela conecta com o nodo. Então, ela traz a questão de percepção nesses processos todos, né, de reflexão, mas às vezes é aquele momento, entendi, tá, peraí, que agora, né?
Então, ela tem uma conexão que às vezes também precisa de um pouquinho de sensibilidade para entender, porque lembra que a regência ainda continua em peixes, tá? Olha que interessante, Mercúrio começou, retrogradou, a gente tem todo esse borogodó em Áries, enquanto a gente tem todo esse borogodó em Áries, o comando dele, o general, que está comandando toda essa galera, fazendo esse auê todo, ele está lá em peixes. Então a gente tem ainda uma questão mutável, é um tom um pouquinho diferente, que vai mudar muito quando esse generalzão entrar ali. Imagina assim, você está fazendo, eu penso muito assim, criança fazendo um monte de algazarra, e aí quando entra a pessoa que tem autoridade, né, que vai ser ali a partir do dia 30 de abril, daquela coisa tipo, ué, sabe? Aquele, opa, peraí, que agora mudou. Agora a coisa mudou de cenário aqui, né? Mas perceba que a gente tem todo um desenvolvimento para isso, tá? Depois, logo na sequência, a gente tem Marte fazendo um sextil com Júpiter, tá bom? Então, a gente tem Marte aqui no signo de Peixes, conectado com Júpiter no signo de Touro, 2 signos femininos. Então, por mais que a gente tenha muito essa força ativa, esse conceito ativo de Áries, né? Eu vou lá, eu conquisto, eu faço, sou pioneiro, eu não tenho tempo para ficar perdendo, né? Eu tenho uma certa pressa, uma certa urgência. E uma questão masculina, que o masculino na astrologia está ligado a essa questão mais ativa, né? De resolução, a regência e o toque da regência estão em signos femininos. Então, existe uma ponderação por trás, né? Existe peraí, mas é isso realmente que eu acredito? É isso realmente que eu quero? Né? Então, existe uma ponderação. Então, a gente também sabendo como que eu posso falar, do timing, né? Do tempo do relógio astrológico aqui, se eu tenho essa certa urgência, calma, deixa eu ponderar. É isso que eu quero, é isso que eu acredito, está fazendo sentido, eu olho para a minha realidade, os fatos estão corroborando com a minha imaginação ou eu estou criando minhocas e cenários aqui, né? Bom, depois eu tenho o Sol entrando em Touro, né? Então deixa Áries, deixa ali essa regência de Marte e ingressa então onde Vênus é o comando, tá? Mas lembra que o Sol ingressou em Touro, Vênus continua em Áries. Então a gente ainda tem esse desenvolvimento, essa conexão, tá? Touro é um signo mais estruturado, é um signo de terra fixo, então é muito mais ligado ao trabalho, esforço do trabalho que eu tenho que fazer para eu realmente ganhar algum benefício, né? Daquilo, tá? Tá muito mais ligado também, às vezes, a todo um processo que a gente vai entendendo depois dessa dinâmica um pouquinho mais tensa, tá? Mas peraí, onde que eu me sinto seguro, né? O que eu posso realmente fazer para trazer um resultado prático, tangível, que eu consiga realmente mensurar, né? Depois eu tenho lá na sequência uma lua cheia em Escorpião, então a gente tem o vídeo das lunações, tá? Essa lua cheia, ela vem de um processo também de culminação dos assuntos que começaram lá em novembro. Então perceba como esse mês ele tem uma conexão entre outubro e novembro do ano passado. Observe o que está acontecendo na sua vida, né? Teve alguma decisão, tá? Agora é um momento de amadurecimento, de percepção, tá? E aí, valeu a pena ou não valeu? Era realmente isso, né? Ou será que eu me precipitei, tá? Mas depois assiste o vídeo lá das lunações, tá bom? Bom, na sequência aí nós temos Mercúrio voltando para o movimento direto. Yeah! Lembra que a gente tem o período de pós-sombra, tá? Então, o que acontece? Ele vai, teco, 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 tá andando retrógrado, ele para, né? Isso é uma ilusão de ótica, a gente olha para o céu, tem essa percepção. Óbvio que o planeta não tá voltando na sua órbita, né? E aí ele para, ele fica estacionário. Pessoa que que tem a sua revolução solar neste dia aqui, que Mercúrio fica estacionário, tá? É um dia de muita ênfase, assim, o dia 24. Aí depende também do lugar que você tá no mundo, né? Mas é um momento de muita ênfase, tá? Então observem que parte do seu mapa da revolução solar ele tá. Principalmente se ele tiver nesse dia que ele fica estacionário para direto. Porque imagina, tá no signo de Áries, tá? É o Mercúrio conectado ao Marte que parou. Imagina ali numa corrida, ele parou, ele vai começar agora a engatar uma primeira e ele vai arrancar e vai começar a pegar velocidade. Ele vai começar a ir para o movimento direto, né? Então ele começa a andar no seu movimento natural, mas ele ainda demora um pouquinho para pegar e chegar até o ponto que ele estava, né? Recuperar, digamos, todo o esforço, né, da retrogradação. E aqui, às vezes, aquele momento que, principalmente ali a partir do dia 25 para frente, né, no desenvolvimento, nos primeiros dias ali de maio, até mais ou menos a metade de maio, vai observar tudo que representa Mercúrio no seu mapa. Nem eu não sei. Como que eu sei? Você vai ver onde que está Mercúrio. Ah, meu Mercúrio está na casa 10. Poxa, então é a expressão pública, a carreira, o meu trabalho, que tipo de trabalho que eu faço, né, em relação à carreira. Estudo, de uma maneira geral, o que eu leio, o que eu não leio, como eu me comunico, né, como que eu informo, como que eu decodifico uma informação que trazem para mim, negociações, contratos, leitura, no sentido, às vezes, de assinar alguma coisa, objetos pequenos,
né? Tecnologia, assim, no sentido de celular, relógio, todas essas pequenas coisas, né? Tudo isso é de Mercúrio, tá? E se tá na sua 10, né? Poxa, mas aí, peraí. Mas aí o meu Mercúrio, ele comanda Gêmeos e Virgem, aí eu já tenho outras áreas, de repente, conecta ali, tem a questão da 7, que é relacionamento, então tem uma pauta também de relações. Então entenda onde ele está e quais são as áreas que ele comanda para você entender quais são os pontos que vai ter essa ênfase de aceleração aí, tá? Se você está numa revolução solar, aonde o comando é Mercúrio, o ascendente está, por exemplo, em Gêmeos ou em Virgem, ou Mercúrio está angular, cravado no ascendente ou cravado no meio do céu, principalmente, que é onde tem a visibilidade do Sol. Para você pode ser bem mais relevante esse ano, né? Do que de repente se você estivesse em algum outro ano onde não tivesse esse comando, tá? Então observa. Aqui a gente começa meio que entender e às vezes as coisas elas começam a ficar mais claras também, tá? Mas vai entendendo o passo a passo das coisas, que esse ano é muito importante a gente entender as conexões e a costura, tá? Porque Mercúrio entra no movimento direto, ele começa a acelerar, logo em seguida esse Marte vai entrar também, e como esse Mercúrio ele ainda está sob o comando de Marte, o fato do comandante entrar ali, ele também, ele vai chegar assim, ó, opa, chega, tá fazendo corpo mole? Vai, mas o que você está fazendo agora, que eu não estava aqui, né? Tem uma certa cobrança nesse sentido. Gente, é uma historinha para uma alegoria para entender o conceito, tá? Não vai acreditar que o planeta jogou e fez, não. É mais para você entender. Vai acelerar e as coisas elas também podem ficar muito mais claras. E a gente, às vezes, naquela urgência de, poxa, agora que eu entendi, eu quero correr atrás, né? E entenda que a gente vai ter em maio, mais para frente ali, a gente tem o Júpiter entrando no signo de Gêmeos, que é comandado por esse Mercúrio. Então, tem toda uma transição aqui acontecendo. Existe um fator transicional, é assim que você fala? No ano de 2024, que já começou com aquele Saturnão entrando em peixes lá, em março de 2023. Esse ano acelera, da metade desse ano para frente, então, nossa, abraça as coisas, porque vai começar a realmente a vir muita coisa de ligar esses movimentos e mudanças de decisões que a gente já vem tomando, ou das coisas que vem aparecendo na nossa vida, tá? E agora, esse fator aqui, metade de março, culminando entre abril e maio até o início de junho, são os meses que temos um pico, né? Então, se para você no seu mapa esses pontos são todos muito relevantes, você começa a ver coisa na sua vida acontecendo também. E claro, você tomando as decisões que, com o seu mapa em mãos, você tem, digamos, pelo menos um direcionamento, né? Para tomar uma decisão ou fazer algum tipo de movimento mais alinhado com a sua promessa natal. Bom, depois a gente tem Vênus ingressando em touro, mergulhando em touros. Isso é legal, porque é o quê? Dignidade venusiana. Então, se antes ela estava numa debilidade, você, pessoa que está nessa profecção, então, comandada por Vênus, para você isso pode ser muito interessante. Por quê? Porque vem vindo de uma debilidade, numa área que ela não se sente tão confortável. E vem vindo ainda comandando eclipses de nó do sul. Poxa, meio desconfortável aqui, né? Agora, essa Vênus, ela ganha, ela chega em casa, ela diz assim, meu Deus do céu, agora eu vou tirar esse sapato apertado e vou ficar confortável onde eu estou. Então, assim, essa questão de ganhar dignidade, para você, nesse ano, se você está com essa Vênus ativa, né, no sentido de ser o comando, ou se você está numa profecção também, né, que é o comando é Vênus, tá? Você pode perceber muito mais do que, de repente, eu que não tenho ela como uma ênfase esse ano, tá? Então, observa, pode ser alguma coisa que existia uma certa ansiedade, estava meio difícil de resolver, aqui a gente já tem um tom um pouquinho mais favorável para conciliação, para resolver as coisas de uma maneira prática, né? E não tanto de uma maneira, assim, ansiosa ou, às vezes, um pouco tensa, né? Assim, até nas conciliações e nas conversas e assim, nessa questão mais de conectar, sabe, os pontos, né? E nas reflexões, tá? Começa bem sutil, isso aqui depois, claro, para frente, principalmente em maio, essa questão tem uma melhora, né? Porque vai estar já na sua dignidade. E aí, a gente fecha o mês com o Marte ingressando em Áries, ou seja, o cara responsável por todo esse borogodó, agora ele entra na casa e ele vai dizer, agora eu vou colocar aqui toda essa galera para funcionar de uma maneira mais rápida, né? Porque Marte, ele é um signo de comando, ele é um signo de ação, ele é um signo de pioneirismo, ele é um signo de coragem de fazer as coisas pela primeira vez. Então, se todo esse passo poxa, não sei se faço ou não faço, devo ou não devo, uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra, nossa, tá uma situação tensa aqui que eu não consigo resolver, né? Às vezes, poxa,
Será que é minha responsabilidade? Será que é a responsabilidade do outro? Fica nessa tensão. Esse Marte, na hora que ele ingressar em Áries e mergulhando ali para maio, né? Ele já traz o direcionamento, assim, vai ser muito, eu acredito muito que o desenvolvimento do que vem vindo, tá? Da metade de março, culminando em abril, e nessa virada depois de maio para junho, porque daí esse Marte também vai passar por Áries em maio, e depois vai ingressar em Gêmeos e vai conjuntar com Júpiter. Esses meses eles são muito interessantes para a gente ver. E agora, nesse ingresso de Marte em Áries para maio, principalmente, né? É entender o que começa a ficar muito claro das situações que estavam um pouquinho desconfortáveis ou tensas, o que a gente tem que fazer para resolver, tá? E às vezes, assim, tem coisas que a gente faz, né? Que a gente diz, não, agora eu vou lá, vou resolver. Mas tem coisas também que começa a pipocar a nossa volta, que é para a gente olhar para aquilo e dizer, tá, peraí, vamos colocar os pinguinhos nos is agora, né? Tá? Mas se você, por exemplo, tem um comando de Marte esse ano, tá? Você está numa profecção que está conectada ao signo de Escorpião ou de Áries, né? Que são os comandos de Marte, tá? Ou se você tem Marte cravado no meio do céu, no ascendente da Revolução Solar, se você tá também com ele, né? Como regente do ascendente da Revolução Solar, para você, esse movimento aqui dessa virada, ele tem muita ênfase, tá? Porque ele vai ganhar dignidade, tá bom? E aí você vai observando, né, ao longo do ano, como que o cara que está comandando seu ano, como que ele está trabalhando, né? Onde que ele está direcionando os assuntos, tá? Veja a área de Áries no seu mapa em abril, tá? E principalmente, onde que se conecta. Por exemplo, eu tenho a área de Áries no meu mapa na 7, que é relacionamento, parceria, sociedade, inimigos, né? Eu posso estar tendo um desafeto com alguém, porque a casa 7 também é essa questão dos inimigos, como falo. Posso estar tendo um rancinho, né? Uma dificuldade de negociar ou de tratar de algum assunto que já vem, né? Com essa pendência. Então, se eu estou, por exemplo, com ele ativo, a hora que esse Marte ingressa ali, ele vem assim, ó, como eu falei, lembra da história das criancinhas, e aí eu venho o responsável e abre a porta, né? Então, esse ingresso, no momento que esse Marte entra em Áries, se você está numa profecção de Áries, é muito importante. Observa essa entrada, porque o ingresso ele tem muita ênfase, tá? E claro, você, se você já entende todo o fundamento, você vai pegar a área de Áries do meu mapa, onde que está Marte no meu mapa. Então, eu tenho a casa 7, digamos que a pessoa tem o Marte lá na 2. Opa! Então, eu posso ter um borogodó em relação a pessoas, parcerias, casamento, até inimigos, mas que envolva meu fator financeiro. Será que tem alguma pendência financeira? Porque neste mapa, todos os assuntos da 7 levam para os assuntos da 2. Então, existe uma conexão. Então, não é só a questão das relações ou, de repente, dessa negociação. É qual é a vantagem financeira ou não para mim, né? Então, você vai conectando os assuntos, tecendo esta teia da costura, né, para criar as hipóteses de uma história, tá? E, claro, a gente tem que ter um pouquinho de percepção de o que é plausível na minha realidade, certo? Fácil falar, porque às vezes a gente está imerso numa situação, tá todo mundo enxergando, tá todo mundo dizendo, ó, Neme, tá, não, você não tá vendo, né? Quantas vezes a gente passa por essas situações que você, de dentro de uma situação, cara, você não consegue enxergar. Quando você sai, depois que passa um tempo, você olha e você diz, meu Deus do céu, como que eu não enxerguei? Onde que eu tava com a cabeça, né? Então, esse tomzinho de abril é mais ou menos isso, tá? Ainda mais se a gente está assim, com muitas questões, uma certa urgência nas coisas, é o momento da gente tentar, pelo menos, respirar e ver onde é que as coisas realmente estão no seu lugar. Isso vai começar a ficar mais claro para o final do mês, aí para a virada de maio, tá bom? Bom, boa sorte para nós. A gente tem muita coisa aí no 2024. 2024 é um ano particularmente curioso para quem estuda astrologia, porque a gente tem muito movimento, muita mudança, né? E muitos desfechos que lá em 2025, a partir de maio, junho de 2025, é que a gente vai começar a entender, olhar para trás e dizer, nossa, caramba, realmente, quanta coisa mudou nesse trânsito, né? De transição de 2024.